Eu vou me apresentar. Eu sou a Aline Moura, eu sou fisioterapeuta. Sou formada desde 2015. Trabalho hoje, né, com reabilitação funcional, a qual me especializei há pouco menos de um ano pela Faculdade de Medicina de São Paulo, pela FMUSP, né, HC. Sou formada também especialista em doenças da coluna pela Santa Casa. E trabalho com Pilates, algo que eu tenho uma paixão gigantesca. Foi onde eu conheci a Mari, outra Mariana nutricionista lá da Ecofísio. Mari, se apresente, por favor. Bom dia, gente. Meu nome é Mariana. Eu sou nutricionista desde o final de 2019. Atualmente eu faço especialização em nutrição clínica também pela Faculdade de Medicina da USP e também faço uma outra pós-graduação em nutrição clínica funcional. Então, as duas se complementam e conheci a Aline lá na Ecofísio, onde eu faço atendimento nutricional. Também abri grupinhos agora, né, de nutrição para passar orientações. E é isso. Iniciar já com uma pergunta, né, Mari? O que que é a vitamina D? O que que é a Bom, vitamina D no nosso organismo? a vitamina D, ela é considerada um pró-hormônio. Ela pode ser produzida pela nossa pele, através da ação dos raios UVB. E ela precisa passar por algumas transformações para se tornar ativa e conseguir fazer suas funções, né? A principal função, a função mais conhecida da vitamina D, é de participar da absorção e da ação do cálcio, né? Então, a vitamina D, ela age para que o nosso intestino consiga absorver de forma mais eficiente o cálcio que chega através da alimentação, para que o nosso corpo consiga absorver. E também impede que o nosso corpo elimine o cálcio pela urina. Então, a vitamina D é muito importante para modular essas concentrações de cálcio dentro do nosso corpo. Então, ela mantém o cálcio circulante. Então, se a vitamina D ela entra pelo nosso intestino, então quer dizer que o nosso intestino ele precisa estar com uma boa saúde, né? Ele precisa estar saudável. E É, aí, o que pode pode falar. prejudicar, né, a saúde do nosso intestino? Então, pensando que o nosso intestino ele é importante para que a gente consiga absorver os nutrientes, algumas coisas podem atrapalhar essa absorção, ou podem prejudicar a saúde do nosso intestino. Vou dar alguns exemplos. Uso de antibióticos, principalmente sem orientação médica. Uso excessivo de laxantes ou remédios para emagrecer, principalmente aqueles remédios onde você tem que tem como princípio, né, jogar a gordura fora, né? Alimentação rica em açúcares, alimentação pobre em fibras, tudo isso prejudica a saúde do nosso intestino. Então, antes da gente pensar em qualquer vitamina, em qualquer mineral, a gente precisa pensar na saúde do nosso intestino. Essa questão, né, de tomar essas medicações sem conhecimento médico é algo que é muito aplicado, né, na nossa cultura, né, de estou doente, automedicação, e a gente não sabe a importância ou o que isso causa dentro do nosso organismo e intestino, né, que a gente sempre ouve falar que o intestino é nosso segundo controlador, né, de toda essa parte emocional, enfim. E a questão dessa produção dessa vitamina, ela vem muito associada com o sol, né, Mari? E todo mundo, a gente está no país tropical e, nossa, mas eu tomo sol. E aí, era sol que me faltava? Ou o que precisa mais? Certo. Quando a gente pensa em sol e vitamina D, a gente tem que pensar em vários fatores.
né? A gente tinha comentado, apesar da gente viver num país tropical, que tem muito sol, a gente ainda vê uma grande parcela da população com deficiência dessa vitamina. E isso se dá por vários motivos. Então, começar pelo nosso intestino, também a gente não se expõe ao sol da mesma forma que a gente se expunha, então, principalmente agora, né, pensando na pandemia, a gente está muito mais tempo em casa, ou quando a gente sai dentro do carro com protetor solar que atrapalha a ação, né, dos raios UVB. A gente tinha comentado também, né, das crianças que estão mais tempo dentro de casa, com parquinho fechado, área lá do condomínio fora de casa, fechado. Então a gente passa muito mais tempo dentro de casa, dentro do apartamento, né? A gente até tinha comentado, né? O fique em casa, todo mundo pensou Sim. literalmente dentro de casa, né? E não era bem assim, né? A população ela não foi muito bem informada de que a gente poderia sair, dar uma volta, para se expor mais ao sol, fazer uma caminhada, porque é tão importante essa parte da saúde para que a gente conseguisse nos mantermos saudáveis, né? Não é só ficar dentro de casa. E algo que foi muito percebido também que em casas que mesmo que tinham varandas assim, eu pelo menos vi algumas famílias, né, tomando sol com a janela com o vidro fechado. E isso bloqueia um pouco a radiação necessária, né? Entra só o calor, mas a radiação fica bloqueada. Então as pessoas foram menos, né, a exposição do sol e isso prejudicou bastante, né, Mari? Sim, Agora vem uma leva aí de prejuízos na saúde, que além das pessoas estarem mal informadas, né, aí isso acaba prejudicando bastante, né, a questão do tratamento e da automedicação, autossuplementação, que isso tudo você vai trazer aqui essas informações, né, durante o dia a dia. Traz para nós, né, essa questão traga mais dessas informações para nós. também a gente falou um pouquinho sobre o intestino. Além disso, outros dois órgãos eles atuam muito para transformação da vitamina D. Como eu falei para você, os nossos órgãos eles precisam estar funcionando adequadamente para que a gente consiga transformar a vitamina D em sua forma ativa. Então, quando a gente toma sol, transforma lá a vitamina D, quando a gente come do alimento, eles têm essa vitamina D que a gente captou do sol, que a gente comeu, a gente precisa transformar isso em sua forma ativa, para que a vitamina D consiga realizar suas funções. Então, ela vai passar por duas transformações. A primeira transformação acontece no fígado e a segunda acontece no rim. E logo depois, né, dessa transformação no rim, é que ela se transforma em sua forma ativa, ou seja, ela está pronta para realizar suas funções. E aí a gente comentou um pouquinho sobre os idosos, né? Que nos idosos, essa capacidade de produzir vitamina D pela pele é muito reduzida. Então, a redução é de até 75%. Então, é muita coisa. O idoso perde muito a capacidade de produzir a vitamina D pela pele e também de transformá-la em sua forma ativa. Então, os idosos, eles representam um grupo de risco para a deficiência de vitamina D. E não só a questão dessa diminuição da produção, como a dieta dos idosos. Então, os idosos, eles costumam ter uma dieta que é pobre em vitamina D. A exposição solar por si só, ela diminui, principalmente quando a gente pensa naqueles idosos que estão em ambientes hospitalares ou que estão em lares de repouso. A absorção no intestino também diminui muito. Os medicamentos também podem interferir tanto na absorção como na ação da vitamina D. Então, por isso que é tão importante a investigação, né? Se há essa deficiência. Então, é muito importante o idoso ou os cuidadores estarem sempre atentos com os exames. Tá E certo. aí, pode falar. Não,
falar no caso das crianças, que você havia me comentado que elas também têm essa, mesmo elas se expondo ao sol, elas têm essa diminuição de Sim, produção, né? Naturalmente. exatamente. Exatamente. Essa produção ela vai aumentando com o passar do tempo, né? Com a idade. Mas tanto as crianças como os idosos, a gente precisa sempre checar exame. E aí, tinham até me perguntado, né, na caixinha, sobre a suplementação em crianças. Então, antes de pensar em suplementação, a gente precisa avaliar os exames, que é o principal marcador. Nos exames você consegue medir aquela vitamina D do sol, a vitamina D que a gente ingere. Então, antes da gente fazer suplementação, a gente precisa investigar os exames, né? Principalmente nesses grupos de risco. A paratireoide, ela produz esse paratormônios, que vai fazer com que ele regule essa retirada de cálcio no osso, né? Então, aí vem a importância da vitamina D, né, Mari? Também. Então, a produção de cálcio no osso, existe a produção e a retirada, né? Então, essa regulação de produção e retirada é feita por duas células, osteoblastos e osteoclastos. Os osteoclastos, ela produz, ela retém o cálcio no osso, e os osteoclastos, ele retira esse cálcio do osso. Então, quando, principalmente a gente falando em idosos, mas não só em idosos, né? Mas na questão da osteoporose, ou fala só em suplementação, ou a maioria pensa só em simplesmente fazer caminhadas, né? E só a caminhada também, ele ajuda, mas aos complementos, né? Essa importância dessa produção de cálcio, desse consumo de cálcio na prevenção da osteoporose e até da osteopenia, que já é aí que antecede a osteoporose, ele ajuda a ativação, né? Quando você trabalha essa contração, essa força, né? Essa compressão, né? Quando o sujeito ele faz caminhada, ele está ali ativando a compressão na cabeça do fêmur, e essa compressão vai fazer com que haja depósito de cálcio no osso, né? Haja essa mineralização. Quando falamos de um idoso mais acamado, um idoso que não faz nenhuma atividade, ele só tem retirada desse cálcio do osso e não há uma produção. Quando a gente faz exercícios de fortalecimento, né, de musculação, de pilates, enfim, esses exercícios ele contribui para que o músculo se contraia. Esse músculo puxa tendão e esse tendão ele faz uma tração no osso. Essa tração faz com que haja a ativação desses osteoblastos, né? Dessas células que fazem esse depósito de cálcio no osso. O cálcio, ele não é só para o osso, né? Ele não serve só para a osteoporose. Ele é um grande depósito de cálcio que a gente tem no nosso corpo. Então, quando a gente tem, já aparece aí a osteoporose, né, aparece um grande gasto, é porque o seu corpo ele está retirando esse cálcio do seu corpo. Ele retira o cálcio do corpo para trabalhar nas células musculares. As células cardíacas precisam de cálcio. Grande parte de funcionamento, falando nessa parte de funcionamento celular, é necessário cálcio, né? E aí traz pra gente, Mari, a importância e como fazer a suplementação desse cálcio. Certo. Como você falou, o cálcio ele está presente em todo o nosso corpo. Ele é importante para vários órgãos e vários sistemas. E geralmente a gente pensa no cálcio só se tratando de osso, né? Como a gente está falando de vitamina D, e como você bem trouxe, a vitamina D, ela ajuda a depositar esse cálcio lá no osso. Então, ajuda na calcificação do osso. Então, em relação à suplementação, quando a gente ouve falar de osteopenia, osteoporose, principalmente em pessoas mais velhas que querem prevenir, né, o desenvolvimento dessas doenças ósseas, muitas vezes a gente fica muito bitolado só no cálcio. E a gente se esquece que tudo é
tudo é muito unido, né? Ninguém trabalha sozinho. Então, sim, o cálcio ele Sim, é extremamente importante, é ele que vai se depositar lá no nosso osso, mas a gente precisa de outros nutrientes em conjunto, né? Então, a gente precisa também, quando a gente está tratando de vitamina D, a gente precisa da vitamina D para que isso seja para que esse cálcio seja colocado lá no osso. Né? Então, é o cálcio que dá a vitamina D que dá a mãozinha para o cálcio. entendi. Fala, vamos lá no osso, né? Vamos calcificar. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Não adianta pensar só no cálcio. É um conjunto. E aí você trouxe sobre o exercício físico. O exercício da mesma forma ajuda nessa calcificação, né? Então, a vitamina D, assim como os exercícios, o pilates, eles são importantes para evitar doenças ósseas, como osteopenia, osteoporose. Então, quando a gente entende que a vitamina D, a deficiência da vitamina D, tem relação com o aparecimento de doenças ósseas, né? Consequentemente, de quedas e fraturas, que acontece principalmente no público idoso também, que a gente até tinha comentado, né? Quando a gente estava conversando antes da live. Então, existem evidências de que a vitamina D ela trabalha em mais de um aspecto. Então, primeiro nesse aspecto, em relação à calcificação do osso, mas que ele também ajuda na força muscular e no equilíbrio, né? Como você trouxe, a vitamina D ela atua na contração muscular. E isso repercute na capacidade da gente realizar movimentos rápidos que evitam a queda. Então, aqui tratando de idosos, de doenças ósseas, é todo um conjunto, né? É a vitamina D, que não age só no osso, como a gente viu, age no músculo também, na contração, evita quedas. E o exercício físico é essencial, né? Sim. E até a questão porque as pessoas falam muito desses tipos é, por falar de ações, né, muito separadas, né? Ah, a vitamina D é para X, o cálcio é para Y. E não, então, nosso corpo tá sempre muito unido, né? Aquilo que eu falei. Quando a gente tem uma falta de cálcio no nosso organismo, essa tireoide ela é ativada e vai lá no osso, olha, tá faltando cálcio no corpo, né? O seu corpo tá precisando dessa energia, tá precisando desse cálcio, que ele é um componente importante para essas contrações e para esse funcionamento celular, e aí vai só retirando do osso, né? Aí o indivíduo é orientado a fazer atividade física. Só que ele precisa de toda essa harmonia, né? Da alimentação, da suplementação, desse acompanhamento, para que isso tenha uma produção boa, né? Às vezes você vê o indivíduo faz só caminhada. Só a caminhada vai ser bom? Sim, vai ser bom. Vai ser melhor do que aquele sujeito que não faz ou que é sedentário, né? Que é o sedentário é a grande doença do século, né? É o causador de várias patologias, né? O que traz várias patologias. Então, é importante fazer ativação dessa musculatura? Sim, é importante fazer ativação dessa musculatura. Pode ser um exercício muscular, de contração muscular, não só alongamento, tá? Alongamento, ele faz uma tração, mas é uma tração diferente. Quando a gente trabalha uma contração muscular de força, né, de resistência, a gente traz aí uma vibração nessa região óssea e não é só, quando a gente caminha, a gente dá impacto, né? Dá impacto em membros inferiores. Então, quando você pega peso, quando você faz exercício de membro superior, você está ativando outras regiões ósseas. Quando você faz, por exemplo, o Pilates, que trabalha esse crescimento axial, né? Esse crescimento da coluna, faz com que as suas vértebras ali também sejam estimuladas na produção, né? Porque a gente vê só região de fêmur ou vê outra parte óssea, né, que são examinadas, mas na região vertebral também tem essa perda, né? Um idoso que fica acamado por muito tempo ou que ele tem alguma incapacidade
de caminhar, ele é pouco estimulado, né? Nessa parte de coluna. Então, fica aqui, né? Esse aviso, né? Essa orientação de que o idoso ele precisa ser estimulado de outras maneiras, né? A família precisa ser orientada também em relação a isso, né, Mari? E falando dessa questão de fraqueza muscular, de doenças, também tem essa questão de doenças é, infecciosas, doenças como fibromialgia, dores musculares, que também a dor muscular e fibromialgia é muito associada à vitamina D e essa questão da falta de cálcio também. No caso da fibromialgia, a fibromialgia, na verdade, a gente não entende a causa completamente dela, né? E a gente não pode dizer que apenas uma vitamina esteja associada com o aparecimento de uma Sim. doença, por exemplo. Porque as doenças são multifatoriais, então vários fatores te levam a ter uma doença. Então, o que os estudos mostram é que a vitamina D, a baixa concentração de vitamina D ou a deficiência da vitamina D, ela está associada com mais dor muscular que acomete esses pacientes com fibromialgia, né? Então, foi relatado, alguns estudos mostram que a suplementação ela foi associada com uma melhor qualidade de vida desses indivíduos que tinham a fibromialgia, porque existe essa associação entre baixas concentrações de vitamina D e a dor. Então, a deficiência ela pode ter um impacto muito importante na intensidade da dor, né? Então, aqui a gente não consegue prevenir uma doença com uma vitamina, mas que aquelas pessoas que já tinham uma doença e que foi demonstrado que essas pessoas tinham deficiência dessa vitamina, da vitamina D, elas tinham mais dor do que aquelas pessoas que estavam com a vitamina D boa nos exames, né? Então, daí a importância da vitamina para promover uma melhor qualidade de vida. Porque para esses pacientes que têm fibromialgia, a qualidade de vida é muito afetada por conta das dores, né? Então, a nutrição, ela tem um papel extremamente importante no combate a essa dor. E aí, no caso do exercício, né? Como que ele pode contribuir? Pode ter sido desencadeada por algum fator emocional, acomete muito mais mulheres, né? E a atividade física, para quem tem fibromialgia, não pode ser de alta intensidade, né? Um exercício, por exemplo, um crossfit. Para quem tem fibromialgia, a gente não pensa nesse tipo de atividades, né? A gente pensa em atividades que deixem a pessoa mais cansada, né? Que trabalhe bastante a questão da musculatura, mas não numa alta demanda, né? Muita demanda deixa essa pessoa muito mais cansada, muito mais fadigada, e isso não traz qualidade, né? A gente pensa numa média demanda, por exemplo, um pilates, natação, hidroginástica, esses tipos de atividades são mais bem-vindas para quem tem fibromialgia. Que quem tem sabe como é doloroso, eles têm muita depressão, né? A pessoa, ela fica mais prostrada porque tem muitas dores, né? Dores onde outras pessoas não imaginem. Então, olhar com um pouco mais de cuidado para esses pacientes e para essas pessoas e um pouco mais de carinho, né? Porque às vezes parece que a pessoa está inventando uma dor, né? Nossa, já ouvi muito de pacientes, atendi muitos pacientes com fibromialgia, fibromiálgicos, e eles são muito questionadores, né? Queixosos, né? De dores. Então, devemos olhar com um pouco mais de respeito a essas pessoas, porque elas não inventam dor, sentem muita dificuldade nessa questão, e é importante fazer atividade, né? A atividade física vai fazer com que libere mais substâncias de bem-estar, vai trazer com que esse paciente ele tenha uma melhora na qualidade de vida dele, né? Menos rigidez no corpo, trazendo mais sensação de leveza,
né, de bem-estar. E a questão da dor muscular, né? Isso diminui bastante a questão da dor muscular. Às vezes o fibromialgico aparece com dor lombar, né? E só de diminuir essa questão da dor lombar, né, que pode ter algumas outras disfunções associadas, melhora muito a qualidade de vida, né? A minha última paciente com dor lombar associada à fibromialgia, só da gente fazer essa reeducação desse funcionamento dessa pressão intraabdominal, desse trabalho postural, a paciente já começou a dormir melhor à noite, né? Eles relatam que até para dormir, né, a pessoa ela tem dor. Então, daí a importância, né, da nutrição e do exercício para melhorar a qualidade de vida, né? Que é bem comprometida no caso de pacientes com fibromialgia. E aí a gente tinha comentado também sobre doenças infecciosas, né? A gente comentou um pouquinho de Covid também. Tem uma duvidazinha aqui. Qual a importância da vitamina D na gravidez? Muito interessante essa pergunta. Acho que eu vou responder e depois a gente volta ao assunto, né? A vitamina D ela é extremamente importante na gravidez. A quantidade, a necessidade da vitamina D aumenta durante a gravidez, porque a vitamina D exerce muitas funções importantes. Então, a produção de células, por exemplo, é essencial que a gente tenha vitamina D. Você está gerando outra vida, então é um momento onde você precisa desse aporte maior de vitamina D. E por isso que é importante sempre ter um acompanhamento médico nesse caso. Então, geralmente há a suplementação dessa vitamina ou a orientação para o sol, para buscar as fontes alimentares da vitamina D também nesse caso, mas a necessidade dela aumenta muito durante a gravidez. E é importante também a gente frisar na questão do tomar sol, né? Dos horários, né? Dessa exposição solar, de quantos por cento a gente precisa do nosso corpo exposto nesse sol. Você pode trazer para a gente? Certo. O sol, o horário ideal para a gente tomar sol é das 10 da manhã até as 3 da tarde. Mas a gente entende que do meio-dia até as 3 é um sol muito incidente. A gente vê muitos médicos falando em relação ao câncer de pele. Então, o sol ideal é o sol das 10 até 11 horas, meio-dia. E é importante a gente pegar sol nas regiões internas do corpo. Então, tinha dado até o exemplo para a Aline, do antebraço, da palma da mão, que é uma região que está mais apta, né, a receber esses raios UVB. É uma região mais clara da pele, né? E sem o protetor solar. Isso é importante também. E a cor da pele, a gente já tinha falado, né? Que ela influencia nessa exposição, né? Quem tem peles mais escuras se expõe um pouco mais de tempo ao sol. Exatamente. Então, quanto mais escura a pele for, maior a necessidade de se expor ao sol. Então, se estima que o tempo é dobrado, né? Uma pessoa de pele branca, uma pessoa de pele negra, a pessoa com a pele negra, ela tem que ficar até o dobro do tempo exposta ao sol, né? Porque a gente sabe que na pele negra a gente tem muito mais barreiras para a ação desses raios UVB, né? Sim. E a diabetes e a hipertensão, ela dificulta a absorção da vitamina D? Não dificulta a absorção da vitamina D, mas a deficiência da vitamina D está associado com o aparecimento de diabetes e hipertensão. Então, aqueles pacientes que têm diabetes ou que têm hipertensão, a concentração da vitamina D também é menor. Então, existem várias doenças que estão associadas com essa deficiência de vitamina D, não na absorção, mas a sua concentração no corpo, tanto no diabetes quanto na hipertensão, estão abaixo.
E é importante manter essa vitamina D através de suplementação, enfim, no caso de diabetes e hipertensão, porque contribui muito para o controle dessas doenças. Aí aqui os melhores horários, né, para tomar sol no inverno. Olha, Paty, é a mesma coisa de tomar sol no verão, é o mesmo horário, né? A incidência que a gente tem da radiação, né, nociva para nossa pele é a mesma. Alguns aplicativos meteorológicos já vêm trazendo para a gente quais as incidências dessa radiação, porque pela camada de ozônio, né, tem alguns horários ou épocas do ano que essa incidência ela está um pouco maior. O melhor horário é esse, né? Pela manhã até umas 10 horas, no inverno até as 11 horas. Se bem que eu já estou vendo que alguns médicos têm orientado que por essa falta, né, por essa escassez, o sol que vier está bom. Então, pouco que se expunha, por exemplo, ao meio-dia, você passa filtro solar no rosto, né? Em algumas áreas que tem algumas pessoas que, por algumas questões dermatológicas, não podem se expor ao sol, né? Principalmente na região do rosto. Sim. Então, no período da tarde, umas 3 horas da tarde, o sol não está com uma incidência tão forte. Se expor um pouco, não acredito que não trará tanto prejuízo, tá? Sim, e o Para tempo quem tem também uma é. fala. A gente não precisa ficar muito tempo no sol. Então, de 10 a 20 Sim, minutos já é tempo suficiente, né? Com a pele exposta, é tempo suficiente. Principalmente agora no inverno, né? A gente sabe que não é a mesma coisa comparado com o verão, o sol do verão, né? Então, é esse horário mesmo, horário das 10 da manhã até as 3 da tarde, quando tiver sol. sim, e por essa questão da escassez, né? A gente está correndo atrás do sol. E aí tem essa responsabilidade. Não é essa questão de estarmos numa praia, né? E estar lá totalmente exposto a uma insolação, né? A Sim, queimaduras solares. Tem a exatamente. pergunta da Stephanie, sobre a falta da vitamina D, que se ela enfraquece os ossos, né? E o excesso de vitamina D faz algum mal. Eu vou falar sobre o enfraquecimento, tá? Toda essa questão de que quando falta cálcio no nosso organismo, aí a Mari vai falar sobre a questão da vitamina D, que ela já tinha falado, que a gente tenha essa necessidade da vitamina D para o funcionamento do cálcio. Então, quando a gente tem essa falta de cálcio no nosso organismo, né, a gente precisa de cálcio para contrações musculares, para contração do nosso coração. Né? Imagina que o nosso coração faz contrações involuntárias ininterruptas, né? Então, a gente precisa desse cálcio para essa contração muscular acontecer. E para a gente se movimentar, a gente precisa dessa contração e precisa desse cálcio. O que o nosso corpo faz? Ele estimula lá a tireoide para retirar esse cálcio do osso, né? Porque os nossos ossos, eles são grandes depósitos de cálcio, né? Qualquer emergência de onde nós vamos utilizar da região óssea. E os nossos ossos, eles estão diariamente, né, nessa produção. Então, ele produz cálcio e joga cálcio no corpo. Produz cálcio, né, ele retém o cálcio e retira o cálcio do osso. Quando a gente tem alguma deficiência, vai só retirando o cálcio desse osso, retirando o cálcio desse osso. E não é reposto, né? Vamos pensar numa pessoa que está acamada, que sofreu um acidente, né? E ali tá sem fazer qualquer movimento, então ele tem esse enfraquecimento ósseo, né? E o excesso de vitamina D pode compartilhar conosco, Mari. Bom, em relação ao excesso, tinham feito essa pergunta também na caixinha. É impossível a gente se intoxicar com vitamina D vindo do sol. Isso geralmente acontece com suplementação.
e que podem gerar alguns problemas sim. Então, tem alguns sintomas: náuseas, fraqueza, perda de apetite, dor de cabeça, cãibra, dor abdominal, diarreia. E nos casos mais graves, a hipercalcemia, que é o aumento das concentrações de cálcio. E como a Aline falou, o cálcio ele é importante em vários órgãos. Então, ele pode provocar calcinose, que é a calcificação de alguns tecidos. Então, por exemplo, cálculos renais, problemas cardíacos, problemas pulmonares, até calcificação dos vasos sanguíneos, né? Que é a esclerose coronariana, que a gente chama. Então, vale salientar aqui a importância de um profissional, de um médico ou de um nutricionista, para entender o caso, para avaliar os exames, para fazer a devida suplementação e nunca fazer isso sem um controle, sem um profissional junto, né? Então, a gente entende a importância da vitamina D para a nossa saúde, mas a suplementação ela não deve ser feita de forma indiscriminada. Então, a suplementação vai variar de acordo com o sexo, de acordo com a sua idade, de acordo com as comorbidades que você apresenta. Enfim, então é importante esse controle, porque não se pode consumir vitamina D adoidado, né? Exames Porque o excesso não faz laboratoriais, mal. né? Os exames laboratoriais, sim. Então, aqui fizeram muita pergunta sobre suplementação, tanto em crianças como em adultos. Então, para todos os casos, é isso, precisa ser avaliado, precisa ser levado em consideração a quantidade que você precisa. Então, os exames são os melhores indicadores disso, os exames laboratoriais. Quem vai avaliar isso é o médico, o nutricionista. Leve em consideração, no caso da gravidez, por exemplo, que a quantidade muda. Se você é idoso, a quantidade muda. Se você é adulto, a quantidade muda, né? Então, não é só E porque mãe que é amamenta vitamina. também? Ah, eu tô Mãe que amamenta interessada, né? também, com certeza. Sim, sim. Tanto na gravidez quanto na lactação, as quantidades de vitamina D ela aumenta. Também por essa função, né, da vitamina D de proliferação de células, de crescimento. Então, é extremamente importante. E é até recomendado, né, o banho de sol para os pequenininhos. Ai, que gostoso. Tem uma questão aqui da suplementação, né? Já ouvi relatos, né, de familiares que mesmo precisando de pouca suplementação, né? Essa indicação, deixa eu ver aqui, tem até uma pergunta. Essa indicação de tomar, né, de suplementar, que é vendido indiscriminadamente, né, na farmácia, essas suplementações, né, com cálcio, mas depende muito do que o nutricionista ou do que o médico vai indicar. É possível a gente fazer pouca suplementação, por exemplo, via oral e muito em alimentação? Se for pouco, assim, no caso, né, uma mulher mais idosa, e ela necessite de, sei lá, de pouco cálcio. É possível ela não suplementar isso via oral e suplementar isso na alimentação? A gente tem fontes alimentares, acho que a gente não tinha falado, né, sobre as fontes alimentares. Então, existem alguns alimentos que são extremamente ricos em vitamina D, dentre eles os óleos de peixe, óleos de fígado de peixe, o de bacalhau é bem famoso, né? Peixes gordurosos também, então salmão, sardinha, atum, cavala, leite, derivados, né? Queijo, manteiga, alguns cogumelos também, levedura nutricional, eles são fontes de vitamina D, né? Então, pode ser uma estratégia de aumentar essas fontes pela alimentação, se expor ao sol, fazer os exercícios físicos e sempre acompanhar. Então, caso isso não funcione com a alimentação, com o exercício, com a exposição ao sol, então a vitamina D, até em baixas doses, ela pode ser pensada. Tá. Tem uma pergunta aqui do Joy, perguntando: a falta de vitamina D ela está relacionada com a enxaqueca?
Existem outras vitaminas e minerais que são mais associados com a enxaqueca do que a vitamina D. Então, a enxaqueca ela não é única, não é exclusiva da vitamina D. Existem outros nutrientes que estão mais relacionados com isso. O magnésio é um exemplo clássico. Acho que a gente poderia entrar só um pouco na questão de que hoje está sendo bem discutido, né, essa relação do Covid com a vitamina D. Então, é importante a gente frisar um pouco e trazer essas orientações para que as pessoas elas tenham um pouco mais de consciência, e porque tudo que é gerado na mídia traz informações para o público em geral que acabam se automedicando, auto aquelas fake news, né? Que o nosso corpo tem que estar com pH X, com pH 10, né? O alimento ele tem um pH 10 e isso não tem, a gente sabe que não tem nada a ver. O nosso pH ele muda em relação ao paciente que está lá, internado, né? E a gente sabe quais são as alterações que ocorrem a mudança desse pH no sangue. Só que isso divulgado na mídia traz tanta informação ruim, né? É falta de vitamina D. A gente sabe quais essas consequências da falta da vitamina D, só que forma uma corrida, né, contra o tempo. Todo mundo quer suplementar vitamina D. E não é bem assim, né? A mesma coisa ocorre com as medicações que estão sendo bem discutidas hoje em dia. Então, assim, quando há uma discussão, principalmente medicamentosa, a gente deve ter muito cuidado nessa questão de tomar um medicamento preventivo, né? Só o fato do medicamento estar sendo estudado não quer dizer que ele tenha uma função adequada para o nosso organismo. E as pessoas não têm ideia do que esse efeito cascata, esse efeito de risco, oferece ao nosso organismo, né? Porque a gente pensando em falta de vitamina D, olha o efeito cascata que isso ocorre, né, no nosso organismo, a nível celular, né, Mari? Então, as pessoas não estão muito atentas a esse funcionamento celular, né? Lá dentro ninguém sabe o que está acontecendo, só está vendo o que está aqui por fora, né? Então, vamos citar um pouco sobre essa questão entre Covid e a vitamina D? Certo. A vitamina D, ela tem um papel muito importante, sim, no sistema imunológico. Mas no caso da Covid, o que os estudos mostram é que a deficiência da vitamina D está associado com a gravidade da Covid. Então, está relacionado com o prognóstico, com a progressão da doença, o desfecho, e não com a infecção. Então, tomar vitamina D, tendo como objetivo se tornar menos vulnerável à infecção, isso não existe, né? Tratando como um tratamento precoce, por exemplo. Então, a vitamina D, ela não atua para você se tornar menos vulnerável ao coronavírus, né? Você vai pegar o Covid, independente se você tiver com a vitamina D ok ou não. O que os estudos mostram é que a deficiência de vitamina D está associado com os casos mais graves de Covid. E aquelas pessoas que tinham a vitamina D, ok, numa quantidade ideal, teve um desfecho mais tranquilo, né? Mas aqui vale ressaltar que a gente tem que pensar na nossa saúde num contexto pandêmico. Então, existem outros nutrientes que também são importantes para a nossa saúde, para a modulação do nosso sistema imunológico. Então, a gente tem as proteínas que são importantes, as gorduras boas, as vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina E, vitamina A, os minerais, zinco, cobre, selênio, cálcio, ferro. Então, todos eles são importantes para manter a nossa saúde, a nossa imunidade. Tá? Então, não existe pensar só em vitamina D e esquecer todo o contexto da alimentação. Não só alimentação, mas exercício físico também. Exercício físico, que é um grande... ali traz para nós o que vem mudando um pouco, né? Essa questão
do sujeito ser um sujeito saudável e não implica em ele não pegar a doença ou ele não ter, que passar por internação, né? A Sim, gente tá suscetível a qualquer desses riscos, né? A gente sendo saudável ou não, né? Então, são probabilidades, são possibilidades, né? A gente não pode querer prever de que eu sou uma pessoa saudável, eu nunca vou ficar internada ou não vou passar por isso. Isso tudo não depende da gente, depende do nosso organismo, sim. né? E o que a gente faz com ele diariamente nos manter saudável, né? E a questão da automedicação, eu queria até que você trouxesse um pouco nessa questão de muitos relatos, principalmente com o uso da ivermectina, tá? Pessoas que, ivermectina e antibióticos, né? Pessoas que às vezes não precisam tomar essas medicações e elas estão se automedicando. O que isso pode trazer de prejuízo para o funcionamento do nosso organismo, Mária? Aqui no Brasil a gente tem uma cultura, né, de automedicação. E muitas vezes são, no caso da ivermectina, da hidroxicloroquina ou dos próprios antibióticos, se tratando de Covid, é tudo muito novo, né? Nesse caso, esses medicamentos, eles não têm evidência. Não existe um grande estudo para falar que eles realmente funcionam. E isso pode impactar na nossa saúde, né? A gente viu aqui o exemplo dos antibióticos atrapalhando a absorção de alguns nutrientes importantes. Isso vale também para os outros medicamentos. Então, existem N efeitos que eles podem causar no nosso corpo e a gente está tomando nem sabe por quê, né? A gente tem evidência com vacina, por exemplo, né? E eu mesmo alerta para quem toma laxante indiscriminadamente, quem toma outros Remédio para emagrecer. remédios para A emagrecer. gente viu aqui os E, impactos, né? Isso acaba impactando na absorção, no metabolismo de vitaminas, de minerais que são importantes para a nossa saúde, né? Então, se a gente não tem um quadro completo do que esses medicamentos podem causar na nossa saúde, não faz sentido a gente incluir, principalmente no que se trata de, falando de tratamento precoce, né? Se a gente viu a sim, vitamina D, que é extremamente anti-inflamatória, que atua demais no sistema imunológico sozinha, ela não consegue segurar a Covid, né? Então, a gente tem que pensar na alimentação como um contexto. A saúde como um contexto, né? Alimentação, isso. exercício físico. Isso é prevenção também, até para um desfecho não tão bom. Ninguém está imune à Covid, né? Mas a gente pode tomar medidas e medidas que sejam que tenham evidência, né? Que tragam evidência. A importância não só da suplementação, mas a orientação de um profissional competente, né, para trazer essa boa suplementação, que seria mais indicado nutricionista, né, Mari? Sim, Em relação às atividades físicas, né, boa orientação de um profissional, para que isso seja trabalhado em conjunto, né? Só a caminhada ajuda? Ajuda, já tira a pessoa do sedentarismo. Só que atividades de contrações, né, um bom programa de fortalecimento também faz com que aumente ainda mais a capacidade do seu corpo nesse consumo e nesse consumo de cálcio e nessa mineralização de cálcio, né? Prevenindo ou diminuindo a questão da osteoporose, sim, que é bem assustadora, né? sim, É algo silencioso, você não recebe nenhuma informação de que você está com seus ossos fracos. É claro que a pessoa ela pode sentir mais dores, né? Porque essa região é bem inervada, a musculatura é bem inervada, então você recebe essas informações de dor, né? O que mais que nós podemos falar sobre, para dar um geral, Mari?
para a gente finalizar aqui o nosso papo. Do que você acabou de trazer, né, de ser silencioso, da gente não ouvir, fizeram uma pergunta na caixinha, se a gente pode saber que está com deficiência apenas olhando no espelho, né, através de sinais. Então, a gente viu que não. A deficiência de vitamina D, ela pode estar relacionada com essas doenças, principalmente, né, se tratando de doenças ósseas, que demoram para aparecer. Então, é algo Sim. silencioso, é algo assintomático, né? E E mesmo é a muito gente... confundido. Pode falar. Não, que é muito confundida. Às vezes a pessoa ela começa a ter dores, né? E a ser a falta de vitamina D e não exatamente ser fibromialgia, né? Que eu já vi muitos casos de, olha, eu estou com fibromialgia, e quando foram fazer outros tipos de testes, né? Além do sanguíneo, não era só falta de vitamina D, né? Sim. A pessoa tem mais cansaço, tem mais fadiga muscular, se sente um pouco mais fadigado, até emocionalmente, né, Mari? Sim, sim. Esses são alguns sintomas, mas que nem do caso da enxaqueca que perguntaram, né? Precisa ser investigado, porque 1 milhão de coisas podem causar fraqueza, cansaço, né? Então, por isso que é Sim, sim. importante a investigação. Sempre estar com os exames em dia. E aqui ressaltar da importância de saúde no contexto geral. Então, a gente trouxe a importância da vitamina D para doenças musculares, para doenças ósseas, a importância do exercício físico, falamos um pouco sobre o excesso da vitamina D, enfim. A gente precisa trazer também que a alimentação ela é importante num contexto geral. Então, a gente falou sobre a vitamina D, mas vários outros nutrientes, várias outras vitaminas seguram na mão da vitamina D e trabalham juntos, né? Então, é importante a gente pensar nesse contexto, né? De ter Certo. também um acompanhamento, não só nutricional, um acompanhamento com o fisioterapeuta, com o médico, um trabalho multiprofissional, né? Então, a Eu saúde tô de olho, é esse contexto. tô de olho aqui no horário, porque acho que já está acabando o nosso tempo. E, e fica, né, nossas orientações. Se vocês tiverem dúvida relacionadas a essa live, ela vai ficar salva, né? Foi um prazer enorme estar com vocês nessa manhã de segunda-feira, com essa riqueza de informações que a Mari nos trouxe, né? Estou muito contente por você ter aceitado esse convite, Mari. Obrigada. Muito agradecida por todos que participaram. Qualquer dúvida, nos mande.